Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se Oswald Mosley tivesse subido ao poder? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não conhece ou não ouviu falar, Oswald Mosley, ele foi o fascista britânico, que ele acabou criando a BUF, a União dos Fascistas Britânicos. Literalmente, ele tinha o próprio exército, os próprios, a própria saudação, que era a saudação romana, e ele também tinha um pouquinho de cargo no governo, mas depois que começou a guerra e eles viram aí, os britânicos, que ele era muito chegado no Adolf, ele acabou sendo preso e foi liberado foi preso em 1938 e foi liberado só em 1943. Depois ele foi para a Irlanda, depois da guerra ele foi para a França e viveu no exílio até sua morte. Mas como é que seria se ele tivesse subido no poder em vez do Churchill? Quais seriam as decisões tomadas durante a Segunda Guerra Mundial? Qual lado ele ficaria? E como é que seria as colônias, as relações com os países? É isso que nós vamos ver agora. Então tá. Mas antes, vamos aí voltar um pouco no tempo. Vamos voltar aí no Acordo de Munique com Chamberlain, né, assinando aí a tomada do gueto da Tchecoslováquia. Então, com isso, muita gente começa a ver o Chamberlain como um líder fraco, como um líder que faz tudo, faz o que ele quer, senão ele invade. Então, basicamente, o Mosley vai se aproveitando dessa brecha justamente para poder ir concorrendo aí ao cargo de primeiro-ministro na Inglaterra. E pelo fato dele ser extremamente fascista, ele teria que ter uma nova roupagem. Ele poderia ser o mesmo fascista, mas ele teria que ter outros discursos e mostrar outras coisas. Isso iria incluir, teoricamente, dissolver ou mudar o nome, ou então maneirar um pouco na União dos Fascistas Britânicos. Com isso também meio que dissolver o próprio exército, entre aspas. Então ele teria que adotar uma postura mais nacionalista. E já em 1939, antes da guerra começar, com o Chamberlain falando e prometendo, né, que se a Alemanha atacar a Polônia, os ingleses e os franceses vão defender. Então, nessa hora aí que o Oswald Mosley ele pode basicamente pegar esse discurso e começar a falar: não, que eu tenho o diálogo, eu sei conversar, essa guerra não é uma guerra da Inglaterra, e se a guerra começar, as colônias elas vão se rebelar, e a instabilidade em Londres vai causar instabilidade na Índia, no Paquistão, Bangladesh, enfim, e com isso aí eles vão perdendo aí os recursos. E as pessoas começariam a ouvir esse discurso, isso e aquilo. Então o Chamberlain, né, vendo que ele já aceitou Munique, a Alemanha pegar uma parte aí da Tchecoslováquia, e com isso ele depois querer colocar a Inglaterra em guerra contra a Alemanha, isso meio que poderia
falar que o cara era hipócrita, que o cara não sabia o que queria. Então, basicamente, vamos supor aí que ele seja obrigado a renunciar, e com isso Oswald Mosley acaba subindo no poder. Bem, como ele era 100% anticomunista e coisas do gênero, ele ia ter um bom diálogo com Portugal, com a Espanha, em teoria um pouco com a França do Charles de Gaulle, né, mais ou menos, e principalmente com a Alemanha. Os Estados Unidos iam notar uma certa desconfiança nele, a União Soviética a mesma coisa, a Irlanda, como não tinha voz, não ia falar nada, porém eu acredito que os protestos na Irlanda, as coisas aí poderiam ser extremamente mais brutais em relação ao que foi. Inclusive, ele pode sim ter meio que uma polícia secreta do antigo exército dele, que iria meio que comandar e vigiar a Inglaterra nesse período, né? Principalmente quem fosse basicamente a favor de atacar a Alemanha podia ser visto como comunista, podia ser visto como alguém que estava incentivando a guerra e por isso seria detido. A União Soviética, obviamente, iria ter maus olhos em relação a Londres, né? O Stalin já era desconfiado até da própria sombra, imagina de um outro país aí na Europa Ocidental. Então, a guerra acontece, né? A Alemanha ataca a Polônia, a França, nesse sentido, vai tentar guerrear sozinho, e com isso, qual vai ser a postura do Oswald Mosley? Aqui nós temos basicamente algumas vertentes. A primeira vertente, que eu acho improvável, é ele atacar a França junto. Até porque, novamente, poderia correr o risco de instabilidade. Então, eu não creio que ele iria atacar a França junto com a Alemanha, porque a França tinha muita colônia na África. Isso excedia as colônias da Inglaterra, uma vez que a França tinha um bloco só e o Reino Unido ele tinha vários países aí separados, então isso poderia dificultar muito. A outra é que ele poderia ser fascista, mas ao mesmo tempo declarar guerra à Alemanha, o que não faria sentido, mas vamos lá. E a terceira que eu acho é que sim, ele poderia basicamente declarar uma neutralidade armada, onde ele não ajuda ninguém, mas também se for atacado vai atacar. Mas eu acho que apesar da neutralidade armada, eu acho que ainda assim ele poderia facilitar algumas coisas para a Alemanha, justamente para evitar que a Inglaterra fosse atacado. Então, eles não fariam bloqueios navais, não fariam diversas coisas, inclusive não colocariam a Noruega na guerra, pois quem chegou atacando a Noruega primeiro foram os britânicos. Então, os alemães, depois que os britânicos atacaram a Noruega, os alemães viram que através da Noruega eles poderiam ser invadidos. Então, para se defender da Inglaterra, os alemães atacaram a Noruega, invadiram a Noruega primeiro. Lembrando, os britânicos atacaram, mas quem invadiu foi a Alemanha. Então, a partir desse momento, a Noruega poderia acabar ficando fora da guerra. Já as relações aí entre a Espanha e Portugal iriam melhorar bastante. O Franco não ia ficar com medo de uma invasão, e isso ia facilitar demais para ele, uma vez que ele não ia precisar se preocupar em relação ao mundo exterior. Ele poderia cuidar da Espanha ali do modo dele. Já os partisãos espanhóis, os comunistas, anarquistas, socialistas, eles iam se ver sem esperança também. Então, muito provavelmente, eles acabariam ou se juntando com os franceses para derrotar a Alemanha e pegar experiência, ou então eles acabariam vivendo na guerrilha. Só que dessa vez com mais intensidade, porque o Franco não ia ter medo, uma vez que ele não ia ter medo de uma invasão do Oswald Mosley. Então, já os Estados Unidos também ia ficar de fora. Eu acredito que talvez teria algumas interferências. Eu acho que a Inglaterra do Mosley poderia dificultar um pouquinho para os Estados Unidos levar armamento, como fazer um bloqueio,
falar que vamos evitar navios de guerra, vamos evitar marinheiros armados. Então poderia dificultar, os Estados Unidos poderia começar a ver a Inglaterra como um alvo, mas tem um outro porém, como é que ficaria as colônias, né? Uma vez que, mesmo sendo a França de Vichy, aliado da Alemanha, o Japão atacou. Então aqui nessa teoria aconteceria a mesma coisa, apesar do Japão estar aliado com a Alemanha e a Inglaterra estar, como eu posso dizer, ideologicamente alinhada com os alemães também, e não iria impedir o Japão de atacar as colônias britânicas em busca aí de recursos naturais devido à guerra na China. E a partir desse momento que sim, a Inglaterra poderia acabar declarando guerra apenas contra o Japão. Pelo mesmo fato de que vocês devem estar pensando, mas Bruno, isso é impossível, os dois eram ideologicamente, tinham mesmo os aliados, sim, mas o Japão não deixou de atacar Macau e Timor-Leste, mesmo sendo ideologicamente alinhado com Portugal também. Então, isso poderia acontecer, e pelo fato dos ingleses não terem mandado os indianos ali para morrer na Europa, não terem mandado os africanos para morrer na Europa, isso facilitaria demais a defesa das colônias britânicas na Ásia e na África também. Então o Japão não iria conseguir avançar muito bem. Vocês devem estar pensando, mas e se o Oswald Mosley tentasse negociar o território? Eu duvido muito que isso aconteceria, porque uma vez que ele negociasse o mínimo de território possível com os japoneses, os rebeldes anticolonialistas eles iriam se aliar com o Japão para treinar e atacar a colônia britânica para dar esses recursos aí para os japoneses. Então, não ironicamente, o que poderia acontecer é que sim, a Inglaterra e o Japão acabassem entrando em guerra. E por mais que os Estados Unidos olhassem com uma certa desconfiança, toda ajuda contra os japoneses era bem-vinda. Já a relação com Chiang Kai-shek, apesar do Kai-shek não ser fascista, mas se tiver contra o japonês, então de certa forma ele vai estar negociando. Então para o Kai-shek isso até é bom, né, que a Inglaterra com toda a sua potência se concentre apenas em atacar o Japão e não dividir forças. Isso ia fazer o Japão basicamente ficar desgastado mais rápido que o normal durante a Segunda Guerra Mundial. Então, porque teriam 3 grandes potências atacando o Japão diretamente. China, apesar de estar toda trincada, mas o que tinha de população. Inglaterra, com treinamento moderno, armamento moderno, um monte de gente de colônia. E os Estados Unidos também. Então isso poderia basicamente botar o Japão para dormir um pouco mais cedo. Ou então a guerra ser mais intensa na Ásia e a Ásia ficar mais destruída que a Europa Central. Sem contar o Canadá também. E isso ia dificultar demais para os japoneses ter um avanço na China. Mas eu não acho que, apesar de tudo, que o Kuomintang poderia sair intacto. Ele poderia sair um pouco à frente dos comunistas do Mao Tse Tung, mas eu não acredito que ele se sairia extremamente na frente, porque o Kuomintang estaria devastado, mas não tanto. Já os comunistas, Mao Tse Tung poderia usar isso como propaganda, se aliando com um fascista para defender a China. Então poderia pegar meio mal ali, dependendo da guerra de narrativas. Mas retornando à Inglaterra, beleza, ok, né? Agora, ainda durante a Segunda Guerra Mundial nós não vamos alterar isso, né? O Japão acaba perdendo, a Alemanha acaba perdendo também, apesar de demorar um pouquinho mais. Os Estados Unidos acabam tendo que fazer muito mais esforço para o desembarque do dia D. Já a União Soviética ia perder também muito mais soldados. E a Força Aérea Alemã também ia estar meio que pau a pau, ou talvez devastando um pouco mais, a União Soviética, já que a Inglaterra não iria se interferir. Talvez a Alemanha tentasse um movimento ou outro, sancionar alguma coisa ali por causa da declaração de guerra contra o Japão, mas eu não acho que seria efetivo, uma vez que o Chamberlain tinha
uma vez que o Mosley tinha boas relações aí com o Adolf. Então, eu acredito que se tivesse uma declaração de guerra, seria uma declaração de guerra simbólica. A não ser que eles invadissem a Noruega e começassem a posicionar a marinha alemã em direção aí à Inglaterra. Aí as coisas poderiam ficar diferentes. Mas eu não acredito que isso aconteceria, pois eles estariam atolados aí na União Soviética. Então, não compensaria chamar mais um outro país para a guerra, sendo que eles já estavam ali ocupados aí em relação com a Rússia. E já depois da Segunda Guerra Mundial, não vamos alterar o resultado. Eu acredito que, pelo fato do Kuomintang não ter saído tão devastado, a Guerra Civil Chinesa poderia durar mais um pouco e a União Soviética talvez ocupasse um terço da Manchúria, não ocuparia muito, aliás. Eu acredito que um pouco menos da metade, uma vez que o Kuomintang poderia ter um pouquinho mais de força, e isso poderia prolongar um pouco mais a Guerra Civil Chinesa. Já em relação à Guerra Fria, Oswald Mosley ele morreu só nos anos 80, então aqui vamos deixar ele aqui no poder. Já os países que querem independência, eu acredito que a pancadaria ia ser 3 vezes pior. Então eu acho que talvez a Índia não tivesse uma independência tão barata. Eu acredito que poderia custar um pouco mais caro para a Índia. Já a questão da divisão do Paquistão, a mesma coisa. Então eu acredito que a independência da Índia poderia vir aí para 1948 ou 49, no máximo 50. E já a partição da Índia, para eles criarem um pouquinho mais de tumulto, poderia vir em 51, 52. Já a União Soviética, teria a China, só que a China não seria um comunismo tão forte, porque o Kuomintang não ia estar tão fraco. Então, pode ser que, eventualmente, até 1952 ainda, a China tivesse terminado a Guerra Civil, alguns anos depois. E isso atrasaria muito aí para o bloco comunista. E pelo fato da China estar atrasado, a Guerra da Coreia talvez não aconteceria, talvez não do modo que conhecemos. E já na questão aí dos países que a Inglaterra controla, bem, eu acredito que a partir desse momento a Inglaterra começaria a ficar isolada diplomaticamente. O Canadá teria sua independência, os Estados Unidos e a União Soviética continuariam controlando o mundo entre esses dois blocos, mas eu acredito que sim, que a Inglaterra ficaria no mesmo esquema da Espanha, no mesmo esquema de Portugal, e eventualmente quando Mosley tivesse muito velho ou tivesse morrido, aí sim a Inglaterra poderia ter outro partido, poderia ter outros ministros de outras ideologias, mas eu acho que, querendo ou não, a Inglaterra sempre iria adotar um centro-direita. Eu não acho que eles iriam recorrer a novos partidos fascistas, novos partidos nazistas, mas eu acho que nas questões culturais poderiam estar saindo muita obra sobre Mosley, Winston Churchill talvez nunca nem sequer tivesse sido conhecido, talvez seria por causa da Primeira Guerra Mundial, mas não do modo que ele foi, as frases marcantes. Então a Inglaterra na história atualmente ia ser visto como o país que colaborou com o fascismo com medo de ser atacado. Então, nesse sentido, os créditos das vitórias iam todos aí para a União Soviética e para os Estados Unidos na Europa. Lógico, os Estados Unidos ia perder muito soldado, isso e aquilo. Talvez a Inglaterra não faria parte da OTAN, se não tivesse uma reforma política. A França poderia estar ser muito mais aliada dos Estados Unidos com medo de uma nova Inglaterra fascista e abandonar os caras. Então eu acho que a França talvez seria o país que mais investiria ali no exército por causa da Inglaterra nos dias atuais. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza?
Enfim, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais está aqui. Grupo do YouTube e do Telegram também está aqui na descrição, beleza? Quem dê aquele apoio, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Enfim, falou e fui!